Salmos 46, vou ler alguns versículos só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nesse salmo vem sendo apresentados atributos de Deus, vem sendo mostrado por esse salmista aquilo que Deus é, aquilo que Deus pode, vem nos apresentando um Deus que Ele age, um Deus que Ele realiza e um Deus que Ele pratica as suas obras independente de nós, independente de qualquer coisa que aconteça ou que exista. Deus ele faz o que Ele tem que fazer. Esse salmista ele vem falando da natureza de uma forma totalmente desordenada. Ele vem falando da natureza agindo contrário àquilo que Deus criou, ou de uma forma diferente daquilo que é naturalmente. Porque ele vem falando, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, isso não é uma coisa comum. E ele vem falando, ainda que a terra se mude, ele vem trazendo a nossa consciência que por mais que muitas vezes as coisas acontecem totalmente ao contrário daquilo que tem que ser, e muitas vezes na nossa vida acontece dessa forma. Muitas vezes o percurso que nós estamos seguindo, muitas vezes as coisas que vão se manifestando na nossa vida, aparentemente assim não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que Deus falou, ou não tem nada a ver com o que Deus criou, ou não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos, ou que nós entendemos pelo que é certo, ou pelo que é normal acontecer na vida de um ser humano. Mas aí esse salmista vem falando, ele vem declarando: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza e é o meu socorro, e eu não temerei, ainda que aconteçam todas essas coisas, ainda que nesse momento eu olhe e veja tudo ao contrário, ainda que eu não compreenda o que está acontecendo, ainda que para mim está tudo confuso, que eu não encontro respostas, porque de uma forma natural muitas vezes é difícil compreender aquilo que acontece na nossa vida, aquilo que Deus faz, ou aquilo que não é Deus que faz, mas que acontece também. E são coisas que na maioria das vezes nos fazem nós nos abandonarmos, que fazem com que a gente abandone tudo aquilo que faz parte da nossa história, que faz com que a gente desista dos propósitos de Deus, dos sonhos de Deus. É nesses momentos que nós não compreendemos, porque Deus falou que vai ser assim, mas de repente está acontecendo de outro jeito. Aí a gente pensa: mas onde está Deus? Se Deus me fez uma promessa, onde está Deus? Se Deus ele disse que ia resolver, Ele disse que ia esclarecer, e por que está tudo mais sombrio? Por que eu compreendo cada vez menos e o meu coração está assim? Aí é o momento que a gente larga tudo
que a gente deixa Deus. E aí, esse texto ele mostra claramente que o poder de Deus, ele vai além de todas essas coisas. Ele vai além de tudo aquilo que nós conhecemos. Ele vai além de tudo aquilo que nós percebemos, que nós entendemos como existência, como nós mesmos, porque muitas vezes nós não sabemos nem quem nós somos. Mas não porque, não de uma forma humana, não de uma forma natural, mas Deus, ele nos olha de forma diferente. Deus olha as coisas de forma diferente. E o seu poder, ele é incompreensível. Então Deus vai nos colocando em certos caminhos que para nós é tudo errado. Para nós o monte está saindo do lugar dele e indo para o meio do mar. Está tudo de ponta cabeça, está tudo errado. E aí a gente não acredita que Deus pode mudar. Aí na maioria das vezes a gente não crê que esse Deus que criou essas coisas, que nos criou, ele tem o poder para deixar tudo do jeito que tem que ser. Que ele tem o poder de, na hora certa, colocar o monte no lugar dele e fazer as coisas serem do jeito que ele determinou. Mas esse salmista, ele tinha convicção. Ele tinha essa convicção de que, por mais que muitos vissem Deus como alguém fraquinho, ilimitado e sem poder para nada, porque muitas vezes é esse Deus que nós servimos, o Deus que depende do tempo, o Deus que depende do clima, que depende das nossas ações, o Deus que depende de que alguma coisa aconteça para que ele venha agir, para que ele venha trabalhar. Muitas vezes é nesse Deus que nós cremos. Mas esse salmista não, ele tinha a sua convicção no coração de que ele servia o Deus que é todo poderoso, de que ele servia o Deus que não tem limites, que não tem limite para operar, que não tem limite para dar vida, que não tem limite para cuidar dos que são seus, que não tem limite para carregar no colo, para levantar aquele que está caído. Então creia nesse Deus, porque esse Deus que está aqui hoje é esse Deus que é dono da nossa vida, e é o Deus que já determinou, que já escreveu a nossa história, o nosso amanhã, o nosso futuro. A gente só tem que confiar nele. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.